Perceberam alguma coisa diferente em mim? Agora eu estou loira com os cabelos repicados. Gente, boa tarde. Brincadeiras à parte, né? É que eu tô toda animadinha com meu cabelo novo. Resolvi gravar esse vídeo, um vídeo rápido, explicativo. Eu fiz 1 milhão de colinhas no computador para poder explicar certo, mas eu não vou ver as colinhas que tá me confundindo é tudo. Então vamos lá, vou explicar da forma que eu entendi sobre o ciclo menstrual. Eu vejo que muitas têm dúvidas sobre isso e eu gostaria de explicar de uma forma assim, bem rápida, prática, para a gente poder entender melhor o nosso corpo. Nós às vezes somos tão focadas nas coisas que a gente pode fazer para engravidar e a gente esquece de entender o nosso corpo. Às vezes a gente está fazendo tudo errado. As coisas, a gente às vezes pode estar fazendo as coisas certas para engravidar, mas a gente não acompanha o nosso organismo, né? Então vamos lá. O ciclo menstrual ele é dividido em 3 fases, que é a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Essa lútea tem outros nomes também, mas aqui eu vou falar de lútea, tá? Acontece da seguinte forma. A gente tem uma estrutura no cérebro chamada hipotálamo. Esse hipotálamo começa a produzir um hormônio chamado hormônio liberador de gonadoprina. Esse hormônio ele vai até a hipófise e a hipófise determina a liberação do hormônio folicular estimulante, que é o FSH. Vou começar a falar FSH, que é mais fácil. Esse FSH ele cai na corrente sanguínea e vai até o ovário. O ovário começa a ter uns folículos, que o óvulo ele é amadurecido lá dentro desses folículos. O que acontece? A gente começa a produzir esse hormônio e o óvulo vai sendo amadurecido. O folículo que amadurece o óvulo mais rápido é o folículo dominante, que é onde esse óvulo ele já é liberado, só que rapidamente a trompa já pega ele e leva para dentro da trompa. Aí agora vamos para uma outra etapa, que é a fase ovulatória. O que acontece? Eu não sei se vocês tenho quase certeza que vocês já repararam, mas nós temos 2 tipos de muco. É o pré-ovulatório e o pós-ovulatório. Esse muco, ele serve justamente para matar os espermatozoides, para não deixar ter a fertilização, sendo que não está pronto ainda o óvulo. Então, ele é um muco mais opaco, branco, que é aquele que a gente fala que é o creme hidratante, né? Então, ele é um muco pré-ovulatório e pós-ovulatório. E a gente começa depois a produzir a progesterona, estrogênio, o estrogênio. O estrogênio, ele começa como que eu posso explicar? Ele muda o aspecto do muco. Esse estrogênio, ele faz com que o muco seja mais transparente, mais elástico, que é o que a gente chama de muco clara de ovo, que é onde ajuda o espermatozoide a subir, é onde começa daí a fertilização, a fecundação que ocorre dentro da trompa. Depois acontecido tudo isso, a gente começa a produzir a progesterona. A progesterona, ela serve para formar tipo um colchão de sangue, sabe, no útero, que esse colchão de sangue é ele que vai abrigar o zigoto, né, que é o óvulo fecundado, é ele que vai abrigar. Então muda toda essa corrente sanguínea nesse útero por causa desse colchão, que é toda essa preparação para receber o óvulo fecundado. Nisso, a mulher já começa a sentir os seios maiores, doloridos, dá graças a Deus a progesterona para ficar com os peitos doídos, que todo mundo gosta de sentir. É a progesterona, nossa amiga querida.
Então, agora nós vamos falar sobre o que acontece quando há a fertilização e quando não há a fertilização. Quando há a fertilização, geralmente ocorre nas trompas mesmo. Aí o que acontece? Esse óvulo fecundado, zigoto, ele percorre toda a trompa e ele demora até 5 dias para chegar no útero, aí onde ocorre a nidação. Essa nidação sempre vai acontecer quando há fixação. Nidação é fixação desse óvulo fecundado no endométrio, que é esse colchão de sangue. Às vezes pode acontecer o sangramento, mas nem sempre acontece, que são aquelas borras, caramelo ou sangue vivo, cada um fala de uma coisa, né? Mas a nidação é a fixação desse óvulo fecundado nesse endométrio, podendo ou não causar sangramento. Aí vai acontecendo a gestação, a mulher começa a sentir os primeiros sintomas de gravidez e daí pra frente. Quando não há a fertilização, a mulher ela começa a produzir a prostaglandina. Essa prostaglandina ela muda toda essa irrigação do endométrio, que é o colchão de sangue, né? E ela faz com que descole esse endométrio e o útero começa a contrair para expulsar esse endométrio, que daí ocorre a menstruação. Então, assim, isso que eu expliquei são as 3 fases super resumidas do ciclo menstrual, mas que eu acredito que já é esclarecedor, eu acredito que já dê para entender um pouquinho como funciona. E eu já gostaria de entrar um pouco no assunto de ciclo, né? Já que a gente tá falando de ciclo, falar sobre dias de ciclo. Gente, funciona assim a contagem. Muitas meninas não sabem contar, muitas meninas se confundem, se perdem. Então, assim, primeiro dia que menstruou é o primeiro dia do ciclo. A gente não começa a contar quando a menstruação acaba. Não, a gente já começa a contar desde o primeiro dia da menstruação. Então, assim, deu só uma borra no primeiro, foi no segundo que aconteceu, você já conta desde o dia da borra, desde o início. É o primeiro dia do ciclo. O período ovulatório, a fase ovulatória, já é um pouquinho mais difícil detectar. Se a mulher ela tem um ciclo irregular, ela já não vai conseguir muito acompanhar, não. Então, o segredo vai tentando aí. Mas quem tem o ciclo regular, a fase ovulatória começa a acontecer. Não tem como você assim dizer que você vai ovular em tal dia, não tem como. Só se você fizer aquele ultrassom seriado, que é onde vai acompanhando o desenvolvimento do folículo, mas a gente assim em casa não consegue. Então, geralmente você conta 14 dias antes da menstruação vir. Por exemplo, o meu ciclo é de 30 a 31 dias. Então, meu período de ovulação vai ser mais ou menos em 17 dias de ciclo, 18, 16, varia, que agora eu não lembro muito não. Mas são 14 dias antes de descer a menstruação, que é o período ovulatório. Mas aí o que acontece? Pode acontecer que você ovule antes ou depois, então você começa a contar 3 dias antes e 3 dias depois. Então, como a gente não tem como saber se nesse dia que está escrito que nós vamos ovular vai acontecer ou não, então nós treinamos esses dias antes e esses dias depois, que é o chamado período fértil. O meu caso, se eu ovulo por volta dos 18 dias do ciclo, os meus treinos ou meu chamado período fértil, ele vai começar mais ou menos no 15º dia do ciclo e vai até mais ou menos 20 dias do ciclo, que dá mais ou menos uma semana de período fértil, que teoricamente nós ovularíamos dentro desse período, a não ser quando ocorre aquela chamada ovulação tardia, né? Que é quando a mulher ovula
depois desse período fértil, até muitas vezes quando a mulher engravida e não vê o embrião e acha que já está na sexta, sétima semana, na verdade ocorreu a ovulação tardia, então ela vai ver o bebê dela depois. Então é isso, meninas, eu espero ter ajudado vocês, eu espero que esse vídeo vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o ciclo menstrual, que até eu mesmo aprendi quando eu estava estudando, algumas coisas que eu também não sabia. Então, ó, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Quem gostou, curte aí, se inscreve aqui. Então, até a próxima. Tchau!